Olá, sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Marcela e nós vamos trabalhar agora com gênero textual prescritivo. Então, vocês vão lá no seu material, na página 60, que é o último gênero, o último texto que nós temos no nosso material do primeiro bimestre, tá bom? Então, vejam lá. Documento Agenda 21. Então, nós vamos, para entender esse gênero, nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero prescritivo, sobre a estrutura da resolução, certo? Então, eu convido vocês a abrir lá a apostila na página 60. Vocês têm lá 4 parágrafos que explicam como se deu a Agenda 21 e eu vou trazer uma explicação, um resumão rápido para vocês, tá? Então, a Agenda 21 o que é? Foi um encontro que aconteceu, encontro no Rio de Janeiro, ECO 92 e o 92, onde todos os países se reuniram preocupados com a situação do ecossistema, do meio ambiente e da população como um todo. E nessa data, eles determinaram alguns objetivos, certo? Então, objetivos visando o bem da humanidade, visando o bem das pessoas, como um todo, indiferente de qual a sua cultura ou raça, e principalmente do ecossistema. E esse encontro, né, cada um dos países tinha que produzir o seu próprio, as suas próprias regras, vamos dizer assim, suas próprias resoluções, tá? Então, a preocupação, né, com a inclusão social, com a preservação dos recursos naturais, consciência ecológica e um desenvolvimento sustentável. Depois dessa ECO 92, houve outros encontros, né, a ONU no ano de 2000 determinou também algumas, ou se não me engano, são 8 regras que determinou para manter o ecossistema, para manter a preservação, o desenvolvimento sustentável, né, de todo o planeta. E em 2015 também surgiu um novo encontro onde eles fecharam mais 8 acordos a respeito mais 8 objetivos sobre essa sustentabilidade também, ok? Bem, agora aqui nós temos um print do seu material, tá? Então essa é a parte da resolução, nós temos aqui o capítulo 4. Então, vejam, quando você olha para esse texto, você pensa assim, nossa, texto prescritivo, resolução, tá? Se prescrever, ele é como se ele é um texto que determina. Nós chamamos também de um tipo textual injuntivo. Então, ele dá uma orientação, ele não é passível de alteração por parte dos outros. Houve um grupo de pessoas que determinou aquilo e o restante da população acata a essas determinações. Ah, professora, mas você disse que houve outros encontros. Houve, porque assim, em cada momento da história há uma necessidade. Então, esse grupo, né, capacitado, eles se reúnem e determinam quais são os objetivos para aquele momento, tá? E daí sai essa resolução, ok? Reforçando, vocês têm aí esta parte aqui, tá? Do gênero textual resolução. Eu também fiz um print do material de vocês, que está lá na página 61. Que tem a explicação do documento Agenda 21, tá? Aqui tem as características do texto prescritivo. Então, vejam, características. Instrui o leitor acerca de um procedimento. Então, que é o que a professora falou, eles determinaram lá quais são os objetivos, né, mundiais para manter o ecossistema, né, para ter um planejamento. Exige que o leitor proceda de uma determinada forma. Então, para que se alcance esse objetivo, é preciso que haja comportamentos adequados, né, que trilhem até esse objetivo. Não permite a liberdade de atuação ao leitor, certo? Então, ali ele estabelece regras, é uma resolução, ó, uma resolução. Apresenta caráter coercitivo, ou seja, ele determina. Tá? Até convido vocês depois a procurarem no dicionário, no Google, aí, ó, o que significa essa palavra aqui, ó, tá? Ampliação de vocabulário. Utiliza linguagem objetiva e simples, porque tem que ser entendido, não precisa de lenga-lenga, é objetivo. Utiliza predominantemente verbos no infinitivo, porque é uma orientação, é texto injuntivo, né? Ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Por que indeterminação, né? Ah, professora, eu não estudei sujeito ainda. Você já estudou sujeito lá no 5º ano e vai estudar de novo ano que vem, tá bom? Mas a indeterminação quer dizer que pode caber a qualquer um, não é específico, seria a população em geral. Tranquilo? Então, agora nós vamos seguir adiante, tá? Eu quero que vocês agora façam a leitura lá do texto, que está na página 60 e página 61. Então, um tempinho para vocês lerem que eu vou responder algumas questões com vocês, certo?
Ok? Então vamos lá. Agora que vocês fizeram a leitura do texto, nós vamos pensar na questão número 1. Qual é a principal preocupação do projeto Agenda 21? Conforme eu já disse no início, são os problemas relacionados ao meio ambiente. Como solucionar isso, né? Essa demanda, né? Todo o planeta está sofrendo. Então, uma resposta adequada, né? Existem outras formas de você responder isso, seria mostrar aos países a necessidade de encontrarem soluções para os problemas do meio ambiente. Percebam lá, questão 2, questão 3, questão 4, 5, 6, 7, são questões de opinião pessoal, tá? Então, o material te convida a dialogar com os seus colegas sobre o ponto de vista de cada um. Então, eu aconselho para que no momento que você estiver em grupo ou dialogar com alguém na sua casa, com o pai, a mãe, o irmão, o tio e a tia, a respeito da opinião de cada um sobre esse assunto. Então, a professora, eu não vou abrir aqui essas questões. Por isso que nós vamos lá para a questão 9, que é lá na página 62. Estão lá comigo? Então, leitura. Como se dá a apresentação do texto que acabou de ler? Ou seja, como se dá a sua divisão ou estrutura? Como que é dividido? Então, eu tenho que voltar lá no capítulo 4 do texto, né, que é a parte da resolução que eu tenho, e vou explicar a divisão e a estrutura. Então, aqui eu tenho uma resposta bem minuciosa e eu gostaria muito que todos vocês copiassem, tá? Então, vejam lá. Há o título e o número do capítulo, ó, estrutura. Para ser uma resolução, para ele ser classificado como esse gênero textual, ele segue em determinada estrutura, que seria esta. Mudança de padrões de consumo, além da apresentação de 5 itens. No item 4.1 são apresentadas as áreas a serem descritas em subitens. Então, veja, cada item que esse gênero apresenta, ele traz uma nova observação a respeito daquilo que está sendo mencionado e orientado, né? Porque é um texto injuntivo, né? Prescritivo. E B, desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo e mudanças nos padrões insustentáveis de consumo. Os itens seguintes explicitam a primeira área citada. Então, vejam, ali você tem uma descrição do que você tem nesse capítulo 4, a divisão dele. Então, agora eu vou dar aí um minutinho para vocês copiarem essa resposta no material de vocês, ok? Tranquilo? Bem, então, as demais questões, elas são de opinião pessoal, não há muito que a gente possa discutir, você tem que compartilhar com os seus colegas. Porém, fechamos aqui o capítulo. Aconselho vocês a procurarem no material adicional, se for disponibilizada alguma atividade extra sobre o conteúdo, plataforma SAI e a leitura incansável do material, tá bom? Do livro e as anotações que você realizou. Certo? Muito obrigada e vejo vocês numa outra aula.